Olha, você sente que o seu filho ele precisa de um apoio emocional ali a mais no dia a dia? E aí você não sabe por onde começar? E se eu te falar que tem como você oferecer para ele algo que funciona até como se fosse uma terapia? Sim, fica nesse vídeo que eu vou te explicar como que uma simples história, uma história estratégica, tá? Ela consegue atuar ali de forma terapêutica na criança. Vou explicar, por exemplo, se ele está passando por dificuldades como medo, se ele está testando limites. Fica nesse vídeo que eu vou te explicar o processo e no final vou também estar dando exemplos ali de como a gente aplicar a diversos tipos de comportamento da criança, ou seja, o que ele está passando ali no seu momento. Eu sou Marcos Vinícius, sejam bem-vindos ao meu canal e vamos pro vídeo. Bom, então vamos lá. Você vai perceber que ao longo da explicação eu vou comparando o que está acontecendo com o que rola numa terapia, para você ter ideia como que é parecido e também como que ajuda. Vamos lá. Bom, primeiro é o poder imaginativo que tem dentro das imagens vivas. Como assim imagens vivas? Como assim esse negócio? Bom, quando você conta uma história e a criança imagina o que está acontecendo ali na história, isso a gente chama de imagem viva. Por exemplo, quando você olha uma imagem ali no livro, essa imagem não está viva. Mas quando você começa a imaginar algo, qualquer coisa que eu te falar, uma criança que ela queria muito voar e ela conseguiu voar junto com um passarinho, e eles estavam em cima de um morro bem alto, pronto, você já está imaginando. Essa imagem está viva, está acontecendo ali. Então é importante até, já adianto, de não entregar a imagem para a criança, deixa que ela imagina. E isso também é muito bom para o sistema nervoso, tá? O sistema nervoso da criança adora quando ela imagina. Isso alivia o sistema nervoso. Então, o que essas imagens criam? Elas conseguem ir muito a fundo, a ponto de fazer parte ali daquele tripé da gestão da emoção que eu falo aqui, que é pensar, sentir e agir. Então isso vai no sentir da criança, e do sentir da criança isso vai para o agir dela, ou seja, na forma do o equilíbrio dela, como ela sente, como que ela vai agir. Então começamos por aí. Esse é o primeiro. A história ela tem esse poder de você ir dentro da pessoa, porque você vai trabalhar com a imaginação dela. Engraçado, quando você vai fazer uma hipnose, por exemplo, sem ser uma hipnose que eu tô te falando de tipo aquela que você desmaia, mas uma hipnose que a pessoa tá sugerindo ali coisas a você, você tá trabalhando com a sua imaginação, você consegue buscar imagens ali. Não é aquela coisa de você desmaiar, não. É só aquela coisa de você estar bem relaxado e tranquilo. Então, a gente usa metáforas para poder fazer essa hipnose. Então, tá vendo aí a comparação entre os dois? Mas vamos lá, seguindo. Bom, segundo ponto, como que essa história ela vai começar a criar algo ali dentro da criança? Primeiro, a gente precisa só observar o que a criança está passando, tá? E aí a história em si ela vai ter que estar em cima da realidade, da dificuldade que a criança está passando ali. Então, por exemplo, se é uma criança que está agressiva, a gente vai falar ali de um carneirinho que ele era muito impulsivo, mas ele resolveu ouvir o coração dele. E ele parou de ser impulsivo. Enfim, tô dando exemplos aqui. Uma criança que tem medo, você conta uma história de um pequeno passarinho que ele estava com muito medo do vento forte, que ele não estava conseguindo bater as asas ali, mas ele conseguiu encontrar abrigo e por aí vai. Entende? Primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. Esses são tipos de histórias que, como eu te falei, a ideia é que a história seja curativa, seja salutar para a alma da criança. Então, é um pouco específico de você pegar e contar uma história de Disney e tal. Não, a ideia, tá, é exatamente essa. Então, você vai mapear o que está rolando ali e vamos trazer uma história voltada para isso. E a gente não precisa falar diretamente sobre ali que, enfim, a atitude da criança tá igual a do personagem, não precisa. É a partir da história que ele vai se ver automaticamente, tá? E aí, claro, não adianta só contar uma vez, a gente precisa de uma sequência ali. Então, com relação a essa sequência, a gente agora precisa de três pontos, que é o adulto, e eu vou te explicar o que seria. A gente precisa repetir essa história, tá? Pra ela estar ali vivendo e revivendo aquilo. Você vai, às vezes, numa sessão terapêutica, uma só não é necessário. Você precisa conversar, coloca ali, fala de novo. Você vê, todas as sessões funcionam assim. Você não vai uma vez e acabou e resolveu. Pra criança é a mesma coisa. E óbvio que eu sempre falo aqui, tá? Toda criança precisa disso, independente de estar passando algo ou não. Organização e rotina. Porque senão fica complicado.
Não adianta você querer organizar algo que está interno da criança, sendo que o externo está desorganizado, a rotina está desorganizada, a casa não vai ter efeito. Mas o que eu quero dizer com o primeiro ponto deles, que é o adulto? Precisa de um tempo para isso, parar tudo. Você precisa se dedicar àquele momento. Porque é o seguinte, como que um psicólogo vai atender alguém se ele tá lá, tá, vai, fala aí, mas fala logo que eu tô com horário, que eu tô... Ou então o adulto tá preocupado. Cara, não tem como. Você se conecta quando a pessoa tá concentrada em você, olhando pra você, entendeu? Sugando ali o que você tá querendo passar, sugando ali a vibe, vamos dizer assim, enfim. Então, a mesma coisa nesse momento é muito importante, principalmente porque os pais, o adulto, seja professor também, ele faz parte da base da criança. Então, precisa estar ali com uma voz calma, serena, você precisa estar entregue por inteiro ali, tá? Esse momento precisa disso. Por isso que eu tô falando, eu tô fazendo uma comparação terapêutica aqui, tá? Para que de fato esse negócio funcione. Não é um outro tipo de história de uma aventura aleatória. Então conta com esses três: a sua presença ali total, a organização e a constância. Precisa estar contando a história algumas vezes seguida, a mesma história algumas vezes seguidas, para que ele vá ressignificando e se enxergando nessa história ali. E aí você vai avaliando como que o comportamento dele ao longo dos dias vai acontecer. Um outro ponto aqui é que a história ela substitui o moralismo. Um moralismo exposto externo, de tipo, não, você tem que ser, você tem que parar com isso, você tem que fazer assim. Porque, na verdade, quando você. Deixa eu dar um exemplo aqui na vida de um adulto. Você começa a seguir um tipo de ideia, uma filosofia e tal. Isso veio de dentro de você. Você refletiu, você falou, cara, eu gostei disso. Eu vejo propósito nesse negócio. Eu vejo o quanto isso tem um efeito positivo na vida das pessoas. Eu tô junto. O negócio nasce dentro de você. Você vê um grupo, você se identifica com aquilo e você fala, eu vou. Veio de dentro. A história, a ideia da história é exatamente essa. É para que dentro da criança ela ache isso, dentro dela mesma. Por isso que a gente não vai ficar, ó, é você aqui na história. Entendeu? A vontade é essa, né? Ó, tá prestando bem atenção? Porque é tu, hein? É tu. Queria estar dizendo que é tu. Não, calma. Entende? É assim que o negócio se torna verdadeiro. Então, é quando você puxa de dentro. Quando você vai numa sessão de hipnose, uma terapia e tal, a pessoa, ela precisa puxar o seu passado. Você tem um trauma, você tem, enfim, qualquer coisa, a pessoa vai ter que ir lá dentro de você para poder puxar o que desencadeou isso, qual é o gatilho que te causou lá atrás que você tem seus traumas hoje, ou que tá vindo uma dificuldade ou uma ansiedade de hoje. Não tem como. Você não vai no psicólogo e vai ver, olha só, o que tem na sua vida que tá causando isso na minha? Psicólogo, nada, é óbvio que nada. Tudo que você vai buscar para você acertar o seu caminhar ali, você vai ter que buscar dentro de você, na sua imaginação. Esse é o papel ali da história, ou seja, nasce de dentro da a força para ela mudar, para você mudar inclusive, vem de dentro de você. Na hipnose a gente vai traçar caminhos pegando as dificuldades que ela teve no passado que tem em relação com a atual circunstância, entendeu? Para que ela passe lá no subconsciente dela, ela vai passar pelo desafio. Então, se é medo de falar em público, então lá dentro a gente vai fazer uma caminhada onde ela vai passar por isso, ela vai falar em público e ela vai ver que isso é bom e ele vai ressignificar. Entende? E aqui vai o último ponto já da explicação. Como que a gente entra? Quando é o momento? Quando surge algumas crises, alguns problemas. Porque quando você usa de alguns arquétipos, ou seja, histórias que vão ter rei, florestas, anjos, enfim, quando você vai usando esses tipos de personagem, isso alimenta bastante a criança. A imagem de um herói, de alguém que passou pelo que ela está passando, ou imagem também simbólicas, como eu falei, de um passarinho, ou seja, eu usei animais ali também no exemplo. Então, a questão é o seguinte: surgiu uma questão, você vê que tem o medo, você vê, ou então ela não está sabendo respeitar o colega, que, por exemplo, tem ali as suas dificuldades ou tem um diagnóstico,
ou seja, respeitar as diferenças. Então, esses são os momentos onde a história entra. Então, a história precisa ser contada repetidamente, ou seja, você precisa estar contando e acompanhando o comportamento, para ver como é que vai se dar ali o comportamento. Importante também você contar antes de dormir. Isso é muito bom, porque ela leva a história pro sono. Já viu quando às vezes você tá sonhando, a última coisa que você tava mexendo no celular, ou o filme que você viu à noite, por exemplo, as últimas coisas, enfim, que você conversou, e aí você leva aquilo pro sono? Então, por isso que quando você dorme depois de muito estresse, às vezes você acorda também cansado, pode acontecer, né? Que aí o estresse fica ali. Então é importante, porque são momentos onde tem a calmaria, propenso para respiração, para concentração. E aí, exatamente o que eu falei. Avalia a situação e traga histórias de acordo com o que ela está precisando. Então, por exemplo, graças a Deus, né, a gente tem um lado bom e um lado ruim da moeda, né, quando a gente fala de inteligência artificial. Mas, poxa, se você chega pro chat GPT e fala, olha só, eu tenho um filho com tal idade e eu quero uma história curativa. Inclusive, eu vou até, entre aspas, assim, se você pedir uma história de cunho antroposófico, que é o que eu viro e mexe fala aqui, antroposofia significa estudo do ser humano, então essa galera fala bastante sobre esse tipo de história, história curativa. Eles gostam de usar isso bastante na sala de aula, inclusive, claro. Te usa bastante. O professor tá vendo que a criança tá com um tipo de dificuldade, ele traz aqui, ou seja, ou a turma tá com um tipo de dificuldade, ele traz essa história pra turma que aí vai valer pra todos. Então, se você chega pro chat GPT, olha só, eu queria uma história pro meu filho de 7 anos, que ele tá com muito medo, ele tá assim, assim, assado. Você pode escrever lá mesmo, pode sair falando bastante coisa lá. Você descreve que era uma história curativa de cunho antroposófico, para que eu possa estar contando pro meu filho. É bom você dar a idade, porque uma coisa é você contar uma história para uma criança de 10 anos e outra coisa é você contar uma história para uma criança de 4 anos, tá? Tem um pouco de diferença, ou seja, a pegada como a história vai ser narrada ali. E dessa forma, vai ajudar bastante a sua relação com o seu filho e as coisas vão ficar mais leve do que você só ficar, tipo, para de palhaçada. Para com isso. Olha só, já falei que isso aqui, eu não quero isso aqui em casa, hein? Se continuar, eu vou largar o aço pra cima de você, sabe? É só uma questão mais simples de você conseguir puxar essa moral que ele precisa ali. Ele precisa puxar isso de dentro dele. Se é medo, ele precisa puxar essa coragem de dentro dele. Se é respeito, ele precisa puxar esse respeito de dentro dele. Não por medo de você. Porque uma vez que ele puxa isso e ele entende isso, esse padrão de comportamento pode não se repetir, porque já tá claro ali pra ele, já tá vivo ali pra ele, faz sentido pra ele. Principalmente se a gente falar de uma criança de menos de 7 anos, que ela não tá ainda ali na fase da razão, ela tá mais de sentimento, o sistema límbico dela tá todo vapor, ou seja, o sistema límbico é que faz a gestão das emoções, então ele tá ali. Então não adianta você trazer informações muito concretas, principalmente essa idade, já adianto, não traga informações concretas, muitas explicações para essa faixa de idade de 0 a 7 anos, porque isso sobrecarrega eles, isso cansa eles. A história é o melhor caminho se você quer uma conexão e uma comunicação assertiva e que de fato traga alívio. Resumindo, você não precisa ser um terapeuta, você precisa só de estar presente ali um tempo para contar uma história. E se você quiser ajuda para montar ali uma história, inclusive um pouco mais específica, ou seja, se você descobre o temperamento dele, você sabe um pouco sobre o pensar, o sentir, o agir dele pelo temperamento, fica muito mais fácil. Tem algumas histórias que são sim voltadas um pouco mais para o temperamento da criança, porque às vezes ele está manifestando ali um pouco das características do temperamento, que é um pouco da identidade, da nossa identidade. Eu vou deixar aqui no link da bio um teste também de temperamento, tá? Tanto para você adulto quanto para criança. E aí você pode fazer e vai ajudar mais ainda. E você pode deixar aqui nos comentários ou entrar em contato comigo, que eu também te ajudo para a gente montar aí um plano de ação. Esse foi o vídeo. Não deixem de curtir, se inscrevam aqui no canal e até o próximo vídeo.